Estamos de volta com o programa Saber Investir e vamos ajudar agora os investidores que têm dúvidas sobre fundos de investimentos. A gente tem recebido ao longo das últimas semanas, desde que o programa estreou, diversos questionamentos, diversos e-mails sobre como investir através de fundos e quais as diferenças entre eles. Jean, de fato, os investidores hoje vão aos seus bancos, às suas cooperativas, às suas instituições financeiras, enfim, e se deparam com um cardápio, um leque de possibilidades enorme. Quais são os tipos de fundos e o que ele tem que levar em consideração para escolher? Bem, os fundos mais conhecidos a gente tem observado que são os fundos de renda fixa, caracterizados por um risco mais baixo, né? São as pessoas mais conservadoras que de repente precisem desse dinheiro no curto prazo. Temos os fundos imobiliários, que são fundos compostos por ativos de base imobiliária, seja salas comerciais, galpões, prédios, né? Até certificados que financiam o setor imobiliário. Ativos com base imobiliária, né? Temos também fundos multimercados, que são compostos, como o próprio nome diz, multi, são vários ativos, né? Renda fixa e ações. Então é um fundo um pouco mais moderado, ele tem um mix aí de produtos no seu portfólio. E temos também os fundos de ações, onde já é composto por risco, né? A gente fala que tem um risco um pouquinho maior. É importante o investidor saber se o fundo de investimento ele está registrado na CVM, se ele é legal, né? Perante ao mercado, é importante. Tem um site também que tira bastante dúvida dos investidores, é o site da Anbima, www.anbima.com.br. Lá fala tudo sobre fundo de investimento, a modalidade, a rentabilidade, e o investidor pode estar entrando nesse site e tirar todas as dúvidas também, né? E a dúvida não deve ser só com um fundo, né? Mas também quem distribui, quem faz a gestão. Se alguém oferecer um produto para vocês, para os investidores, e eu tenho dúvidas sobre essa pessoa. A pessoa pode acessar o site da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, www.cvm.gov.br, e lá no fim da página tem participantes do mercado. A pessoa digita o nome da pessoa que ofereceu, o investidor digita o nome da pessoa que ofereceu o fundo para ele, e lá vai aparecer se ele é certificado ou registrado pela CVM ou não, autorizado a distribuir esse fundo. Porque a gente teve várias questões no Brasil, a gente teve questão do boi gordo, teve questão da avestruz, que foram pessoas que agiram de má fé, confiando, os investidores confiaram nas projeções de lucro desses investidores, desses pseudo-investidores com pseudo-fundos, e no final das contas o investidor ficou com a bucha na mão, ficou com prejuízo e não sabia a quem recorrer. Mas investiu num produto que, na verdade, ele foi ludibriado por alguém, por alguma pessoa que não era registrada na CVM. Né? Nessas épocas de incerteza, o investidor tende a correr para porto seguro, ou seja, imóveis. A gente tem o conhecimento de que os investidores correm para os imóveis, porque sabe que tem a segurança, é um ativo que está ali onde ele pode ver, pode tocar, então ele tem uma certa tranquilidade, né? E fundos de investimento, como a gente citou, tem alguns fundos que são compostos por ativos imobiliários. Mas quais são as vantagens desses fundos imobiliários? Bem, a gente começa pela situação de aluguel. Por exemplo, se você tem uma sala comercial onde você aluga essa sala para ter uma receita mensal, uma renda mensal, o fundo imobiliário também te dá essa mesma característica, porém com o benefício da isenção do imposto de renda. Então, a outra vantagem é que você ainda consegue negociar as cotas, a participação desse seu fundo no mercado financeiro. Você tem a vantagem da liquidez, diferente de um apartamento, onde você não consegue vender só a sala ou só o banheiro. Né? E nem tão rápido quanto o resgate da cota de um fundo. Né? O fundo, esses fundos imobiliários têm as suas cotas negociadas na bolsa. Então, a todo momento tem pessoas que querem sair do fundo e outras que desejam entrar no fundo, porque se interessaram pelo projeto do fundo, pela rentabilidade e tudo mais. Então, na Bolsa de Valores, através das corretoras, o investidor pode negociar essas cotas. E ele vai lá e pode vender uma parte do investimento dele. Diferentemente, como você falou, de um fundo, de uma pessoa que tem uma sala comercial ou um galpão industrial, por exemplo. Não pode vender um pedaço da sala ou não quer se desfazer da sala inteira. Então ele vai lá e fraciona o investimento dele saindo aos poucos desse fundo. Exatamente. Da mesma forma quando ele quer entrar, né? Não precisa comprar um galpão logístico inteiro. Ele pode comprar uma fração desse fundo que vai retribuir para ele a rentabilidade proporcional à sua participação no capital. Uma dúvida que pode surgir, ele vai de repente pensar da seguinte forma: bem, mas quanto esse fundo vai me trazer de rentabilidade? Qual é que é o valor de retorno que eu vou ter? Vou conseguir um valor maior que a poupança? Vou conseguir um valor próximo a 1%? A gente tem um dado interessante atualizado aí do último mês de agosto, né? Onde um dos fundos geridos pelo maior banco público aí, maior banco
do nosso país, onde a pessoa tem um rendimento ao mês de até 3% de quem participou do lançamento das cotas. Como é que funciona o lançamento das cotas? À medida que esse empreendimento é colocado no mercado, a pessoa pode reservar uma fração, reservar essas cotas. Então, a pessoa que comprou no seu lançamento, hoje, ela tem uma rentabilidade de aproximadamente 3% ao mês. É bom destacar que essa rentabilidade não é fixa, né? Ela pode variar de mês a mês. No caso, esse fundo específico tem conseguido, desde o seu lançamento, remunerar o acionista em 3% ao mês, né? Mas isso é quase que uma renda variável também. Tem a renda mensal, mas um mês pode dar mais, outro dá menos. Não é um negócio fixo, mas é uma oportunidade de investimento, é uma renda que o investidor gera. Com segurança e, como você falou, com renda. Tem outras modalidades também dos fundos de ações, não é, Júnior? Hoje a estrutura de fundos ligadas ao mercado de renda variável é um leque enorme, né? Tem fundos indexados ao Ibovespa, hoje fundos setoriais ligados ao setor de consumo, varejo, bancos. O investidor pode procurar também esses tipos de fundos. Fundos de uma empresa só, como Exatamente. Tem bastante, principalmente da Petrobras e da Vale. É importante o investidor saber o perfil, né, dele e ter um benchmark, ter uma comparação, uma referência com relação à rentabilidade no mercado. Então ele comprou um fundo ativo Ibovespa, por exemplo, ele sabe que a referência dele vai ser a variação do índice Ibovespa, a variação do Ibovespa. E ele tem que também olhar quem faz a gestão, quem faz a administração desse fundo, né? Se são uma característica do fundo, a característica do fundo é ter um gestor profissional atuando na gestão do fundo, principalmente isso. Isso faz diferença no médio e longo prazo. Um gestor ele busca encontrar referências no mercado, ele busca as tendências que o mercado está operando, então acaba influenciando bastante aí o resultado do. E o outro ponto que o investidor tem que levar em consideração é quanto ele vai pagar para entrar nesse fundo. Existe uma taxa de administração que quanto maior for essa taxa, menor vai ser a rentabilidade do investidor. E falando em oportunidades de investimento, as cooperativas de crédito têm ganho bastante destaque. No próximo bloco a gente vai acompanhar uma aqui em Santa Catarina. Não saia daí.